Depois de trabalhar no turno da noite e consertar um vazamento no telhado às 4 da manhã, cheguei em casa exausto. Minhas costas doíam, minhas mãos até sangravam por causa das telhas. Pensei em tirar uma soneca de 1 hora, mas acordei com minhas roupas enfiadas em sacos de lixo, minha carteira vazia e um bilhete na geladeira. Você é um peso morto, saia. Minha esposa estava parada na porta de braços cruzados, enquanto meu enteado sorria e me jogava as chaves da minha própria caminhonete. Vá chorar em outro lugar, não volte, ele disse trancando a porta. Dormi naquela caminhonete por 3 noites. 2 meses depois, meu telefone foi inundado com 53 mensagens desesperadas. Mensagens me implorando. Então, aqui está o acordo. Eu tenho 34 anos. Sou casado com Vanessa, de 36 anos, há 7 anos. Ela tem um filho, Lucas, de 19 anos, de seu casamento anterior. O garoto nunca gostou de mim, seja lá o que for. Eu entendo, adolescentes são temperamentais, mas essa história não é sobre o típico drama familiar. É sobre como eu passei, de me esforçar muito por essas pessoas, para acabar indo dormir na minha caminhonete. Olhando para trás, eu deveria ter visto os sinais de alerta. Eles estavam em todo lugar. O jeito que Lucas acidentalmente quebrava minhas coisas, o jeito que os olhos de Vanessa ficavam vidrados sempre que eu falava sobre trabalho, os comentários constantes sobre eu não ganhar dinheiro suficiente, as sacolas misteriosas de compras que apareciam, mesmo quando nosso cartão de crédito estava estourado novamente. Mas você sabe como é. Quando você está no meio disso, você dá desculpas, acha que as coisas vão melhorar, se lembra dos bons tempos. Eu trabalho em turnos noturnos. Sim, é uma droga. E eu acabei de terminar um período brutal de 12 horas. Na última terça-feira, estava chovendo torrencialmente e recebi uma mensagem de Vanessa por volta das 3h30 da manhã, dizendo que nosso telhado estava vazando na sala de estar. Ótimo, exatamente o que eu precisava depois de ficar de pé. A noite toda, pensei. Dirigi para casa na tempestade, peguei minhas ferramentas na garagem e subi lá no escuro, apenas com meu farol. O vento uivava, a chuva caía de lado. Tudo o que encontrei foi o problema. Algumas telhas se soltaram e eu consertei o melhor que pude. Levou cerca de 1 hora. Quando terminei, minhas costas pareciam que alguém tinha me dado uma tacada de beisebol e minhas mãos estavam sangrando, de tanto raspá-las nas telhas. Lembro-me de pensar, enquanto descia aquela escada às 5 da manhã, encharcado e machucado em todos os lugares. Pelo menos eu consertei, pelo menos eles ficarão felizes com isso. Entrei e vi Vanessa sentada na cozinha, rolando pelo telefone. Eu disse a ela que consertei o vazamento, mas que precisaríamos de alguém para dar uma olhada direito quando o tempo melhorasse. Ela mal olhou para cima, apenas meio que resmungou. Legal. Obrigada pelo reparo, mas tanto faz. Eu estava cansado, demais para discutir. Lembro de dizer que precisava dormir um pouco antes de lidar com qualquer outra coisa. Meu plano era tirar uma soneca por talvez 1 hora e depois levantar para lidar com os danos causados pela água na sala de estar. Eu nem tomei banho, apenas desmoronei na nossa cama, ainda com minhas roupas molhadas. A próxima coisa que eu sei é que estou sendo sacudido para acordar. Abri meus olhos para ver Vanessa parada sobre mim, braços cruzados, rosto como uma tempestade. Lucas estava encostado no batente da porta, com um sorriso que ainda consigo ver quando fecho meus olhos. Pensei que talvez tivesse dormido muito. Verifiquei meu telefone. Eram apenas 9h30. Foi quando notei os sacos de lixo. 3 grandes sacos de lixo pretos estavam perto da porta do quarto, abarrotados. Eu podia ver algumas das minhas roupas saindo do topo de um, mas antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, Vanessa me disse que eu precisava sair. Disse que ela tinha acabado de me carregar, acabado com minhas desculpas, acabado com tudo. Disse que eu era um peso morto e que ela merecia algo melhor. Fiquei sentado lá tentando processar o que diabos estava acontecendo. Perguntei se ela estava brincando, mas ela não estava. Lucas jogou as chaves da minha caminhonete em mim, me dizendo para ir chorar em outro lugar e não voltar. Foi quando notei minha carteira na mesa de cabeceira aberta e vazia. Os R$ 200 em dinheiro que eu tinha lá sumiram.
Não estou orgulhoso de como reagi. Comecei a gritar, exigindo saber o que estava acontecendo. Vanessa continuou repetindo que ela me queria fora agora. Lucas se colocou entre nós, ficando na minha cara, me dizendo como sua mãe tinha desperdiçado 7 anos com um perdedor, como... Eu só consegui pensar que esse garoto que nunca teve um emprego por mais de 2 semanas, que ainda mora em casa alugado, jogando videogame o dia todo, teve a audácia de me chamar de perdedor. A ironia não passou despercebida. Tentei me acalmar, tentei entender. Perguntei se poderíamos conversar sobre isso racionalmente. Vanessa apenas apontou para as sacolas e disse que eu tinha 5 minutos para sair, antes que ela chamasse a polícia. Fui até a cozinha pegar um pouco de água, tentei pensar. Foi quando vi o bilhete na geladeira com a letra de Vanessa. Você é um peso morto, saia. Não foi uma decisão repentina, isso foi planejado. Peguei os sacos de lixo, ainda tentando argumentar meu caso. Lucas começou a me filmar no telefone, dizendo como ele estava documentando minha perda. Eu tentei, mas eu nem estava fazendo nada, exceto perguntar por quê e que diabos estava acontecendo. Eles literalmente me empurraram para fora da porta. Nossa porta. A casa que eu estava pagando. A última coisa que vi antes da porta bater na minha cara foi o sorriso de Lucas e os olhos frios de Vanessa. Então, eu ouvi o clique da fechadura. Fiquei lá, na garagem, pelo que pareceram horas, com os sacos de lixo aos meus pés, ainda vestindo as mesmas roupas com as quais consertei o telhado. Minhas mãos ainda estavam com crostas, minhas costas ainda doloridas, e agora eu estava sem teto. Tentei ligar para Vanessa, mas foi direto para o correio de voz. Mandei uma mensagem para ela sem resposta. Eu podia vê-los espiando pelas persianas, observando. Finalmente coloquei minhas malas na minha caminhonete e apenas dirigi. Estacionei no estacionamento do supermercado 24 horas e tentei dormir na cabine. Era desconfortável como o inferno e eu continuava acordando, pensando que isso era apenas um pesadelo. Não foi. Por 3 noites morei naquela caminhonete. Tomei banho na academia, escovei os dentes em banheiros públicos, cheguei ao trabalho parecendo um lixo absoluto. Meu colega de trabalho, Gustavo, percebeu que algo estava errado e me ofereceu seu sofá até que eu pudesse descobrir as coisas. A primeira coisa que fiz quando tive acesso a um computador foi verificar nossas contas conjuntas. 7 anos de casamento. E ela levou tudo o que tínhamos economizado. O que não era muito, mas mesmo assim era considerável. Liguei para o banco, mas não havia nada que eles pudessem fazer, já que ela também estava nas contas. Liguei para as empresas de cartão de crédito e descobri que ela tinha estourado o limite de nossos 2 cartões nos dias antes de me expulsar. Enquanto isso, minhas ligações e mensagens não foram atendidas. Passei de carro pela casa uma vez e vi Lucas com carros de amigos na garagem. Eles estavam dando uma festa na minha casa enquanto eu dormia no sofá de Gustavo. Foi quando algo em mim mudou. A confusão e a mágoa começaram a endurecer e se transformar em outra coisa. Algo frio e determinado. Parei de ligar, parei de mandar mensagens, comecei a fazer planos. Em vez disso, consegui um pequeno apartamento com a ajuda de Gustavo. Abri novas contas bancárias, fui trabalhar, mantive minha cabeça no lugar. Comecei a documentar tudo. Já faz 1 mês desde que ela me jogou para fora como lixo. 1 mês reconstruindo minha vida, literalmente. 1 mês engolindo meu orgulho e aceitando ajuda de pessoas que mal conhecia. 1 mês de raiva crescendo dentro de mim, me mantendo acordado, à noite. Mas aqui está a coisa que esses 2 não sabem. Eu não sou do tipo que simplesmente se rende e aceita. Tenho trabalhado duro a vida inteira. Eu sei como suportar. Eu sei como esperar e eu sei como lutar. Da próxima vez que eu postar, eu vou te contar sobre o que descobri quando finalmente falei com um advogado. Vamos apenas dizer que Vanessa e Lucas não têm ideia do que está por vir, porque quando você joga alguém fora como eles fizeram, às vezes ele volta como seu pior pesadelo. Então, já faz pouco mais de 1 mês desde que Vanessa e Lucas me expulsaram da minha própria casa. Muita coisa aconteceu. Apertem os cintos porque isso vai ficar selvagem. Primeiro, estou instalado em um pequeno apartamento estúdio agora. É basicamente uma caixa de sapatos com um banheiro, mas é meu.
Gustavo me ajudou a encontrá-lo. O cara tem sido uma rocha sólida durante tudo isso. Depois de ficar preso no sofá por 2 semanas, eu precisava do meu próprio espaço, mesmo que isso significasse morar em algum lugar que fizesse um dormitório de faculdade parecer luxuoso. As paredes são finas como papel. O chuveiro leva 5 minutos para esquentar. O micro-ondas e a geladeira não funcionam ao mesmo tempo sem desarmar o disjuntor. Mas cada noite que durmo aqui é outra noite. Estou reconstruindo minha vida, um passo de cada vez. Algo estranho aconteceu há cerca de 2 semanas. Estava tomando café no posto de gasolina antes do trabalho e adivinha quem eu encontrei? A prima de Vanessa, Juliana. Essa mulher nunca gostou de mim, sempre me deu um ombro frio em reuniões de família, mas lá estava ela, parecendo desconfortável, evitando contato visual enquanto esperava seu pedido. Eu estava prestes a ignorá-la, quando ela, de repente, veio e perguntou como eu estava com essa voz estranha e culpada. Eu dei a ela uma resposta genérica. Foi quando ela soltou a bomba. Aparentemente, Vanessa estava planejando te expulsar por meses, falando sobre isso em reuniões de família, dizendo a todos que eu era um peso morto, inútil e preguiçoso. Disse que estava planejando a melhor maneira de fazer isso. Não consegui raciocinar direito. Minha esposa estava literalmente planejando me jogar para fora como lixo. A pior parte, de acordo com Juliana, o vazamento do telhado naquela noite nem era real. Vanessa tinha quebrado algumas telhas e jogado água lá com a mangueira para criar uma emergência plausível que me cansaria. Ela sabia que eu subiria lá, na tempestade, para consertar. Ela me queria exausto e vulnerável. Quem faz isso? Juliana parecia genuinamente perturbada com a coisa toda. Disse que estava se sentindo culpada há semanas, sabendo o que estava por vir e não me avisando. Melhor tarde do que nunca, eu acho. Ela também mencionou que Vanessa estava escondendo dinheiro há meses, desviando de nossa conta conjunta para uma secreta. Essa informação foi o chute nas calças que eu precisava. No dia seguinte, liguei para um advogado. Aqui é onde as coisas ficam interessantes. O advogado, chamado Roberto, perguntou sobre a casa, cujo nome estava na escritura. Percebi que, na verdade, não sabia que a casa tinha sido do meu avô. Quando ele faleceu há 5 anos, eu a herdei. Vanessa e eu já estávamos casados há 2 anos naquela época. Eu simplesmente presumi que colocaríamos nossos nomes na papelada durante aquele borrão emocional após seu funeral. Roberto fez algumas pesquisas. 3 dias depois, ele me ligou com notícias que me deixaram perplexo. A casa ainda está 100% em meu nome. Só deixe-me repetir, 100% em meu nome. Acontece que nunca atualizamos a escritura depois que meu avô morreu. O advogado que cuida de sua propriedade acabou de transferi-la diretamente para mim. Vanessa e eu conversamos sobre adicionar o nome dela algum dia, mas nunca fizemos isso. De fato, por 5 anos, ela está morando na minha casa, agindo como se fosse dela. E aqui está o problema. Em nosso estado, desde que estamos casados há menos de 10 anos e a casa foi herdada, não comprada em conjunto, é considerada propriedade separada, não propriedade conjugal. Tradução. É legalmente minha, toda minha. Quando Roberto me disse isso, eu apenas sentei lá em choque. Então, algo mudou dentro de mim. Aquele frio determinado de antes cristalizou-se em algo mais duro, algo com arestas. Passei a semana seguinte documentando tudo. Consegui cópias de todos os extratos bancários, mostrando as contas liquidadas. Imprimi os extratos do cartão de crédito, mostrando a maratona de compras de Vanessa, antes de me expulsar. Documentei todas as mensagens de texto e ligações que ela ignorou. Enquanto isso, foquei em estabilizar minha situação. Peguei turnos, extras, comecei a trazer meu próprio almoço. Em vez de comprá-lo, cancelei todas as assinaturas. Cada real economizado era outro tijolo na fundação que eu estava reconstruindo. À noite, às vezes me pegava abrindo as redes sociais, mesmo sabendo que isso me irritaria. Com certeza, Vanessa e Lucas estavam postando fotos das reformas que estavam fazendo na minha casa, com meu dinheiro. Uma nova TV montada na parede, a cozinha sendo repintada, o quarto de Lucas recebendo uma configuração de jogos sofisticada.
Mas eu não comentei, não reagi. Apenas tirei capturas de tela, adicionando-as ao meu arquivo de documentação. Evidências de como eles estavam gastando o dinheiro que roubaram de mim. Roberto me aconselhou a começar a separar nossas finanças. Completamente. Eu cancelei os cartões de crédito conjuntos, removi Vanessa como beneficiária do meu seguro, mudei todas as minhas senhas, cortando todos os laços financeiros que eu poderia encontrar. Foi quando descobrimos algo que fez meu sangue gelar. Vanessa tinha feito um empréstimo pessoal, usando a casa como garantia. Minha casa, sem meu conhecimento ou consentimento. O empréstimo era de 25 mil. Roberto ficou chocado. Isso é fraude pura. Ela falsificou minha assinatura no documento. Eu nunca vi um centavo desse dinheiro, mas eu sou supostamente responsável por isso. E o que ela tem feito com 25 mil de dinheiro de empréstimo fraudulento? Com base nas postagens nas redes sociais, ela está reformando minha casa e comprando um carro para Lucas. Um carro com meu dinheiro roubado e minha assinatura falsificada. É como assistir alguém roubar sua casa em uma transmissão ao vivo e não poder fazer nada a respeito, exceto que agora eu posso fazer algo. Roberto tem construído metodicamente nosso caso, reunindo evidências da fraude, preparando o documento legal. Não vamos apenas recuperar minha casa. Vamos garantir que haja consequências para o que eles fizeram. O plano está definido. A papelada estará pronta em 3 dias. Eles vão ter a surpresa de suas vidas. Ontem, eu passei pela casa, minha casa, pela primeira vez em semanas. Eles pintaram a porta da frente de uma cor roxa horrível. Havia carros desconhecidos na garagem. Através das janelas, eu podia ver pessoas andando por aí, rindo, se divertindo, usufruindo da na minha casa, gastando meu dinheiro, agindo como se tivessem escapado de tudo. Eles não têm ideia do que está por vir. E sim, tudo o que estamos fazendo é 100% legal. Não estou infringindo nenhuma lei aqui, apenas reivindicando o que é meu por direito. Roberto diz que o elemento surpresa é crucial. Vanessa acha que ela é esperta. Ela acha que estou quebrado, morando na minha caminhonete ou no sofá de alguém lambendo minhas feridas. Ela não tem ideia. Passei o último mês construindo um caso contra ela. Eu sei sobre a fraude. A casa ainda está em meu nome. A papelada é arquivada amanhã. Então é só uma questão de esperar o oficial entregar o documento. Tirei a próxima segunda-feira de folga do trabalho. É quando tudo está acontecendo. Roberto estará comigo. Nós pensamos em tudo. Uma coisa que aprendi com todo esse pesadelo: quando alguém mostra quem realmente é, acredite neles pela primeira vez. Vanessa e Lucas me mostraram exatamente quem eles são: egoístas, cruéis, gananciosos. Agora estou prestes a mostrar a eles exatamente quem eu sou. E eu não sou o capacho que eles pensam que eu sou. Eu sou a tempestade que eles nunca viram chegando. Então segunda-feira aconteceu. E eu estou sentado aqui na minha casa, agora mesmo, no meu sofá, bebendo minha cerveja, tentando processar tudo o que aconteceu nas últimas 48 horas. Vai ser longo, mas prometo que vale a pena ler assistir até o final. Na segunda-feira, às 08h27 da manhã, estou estacionado na rua da minha casa, com Roberto, meu advogado, ao meu lado no carro dele. Meu estômago está dando cambalhotas. Eu não tinha dormido mais do que 3 horas na noite anterior. Continuei, tendo esses sonhos estranhos onde eu aparecia, e a casa tinha sumido. Apenas um grande terreno vazio. Mas lá estava a casa do meu avô. Minha casa, com aquela porta roxa feia que Vanessa pintou. O carro novo de Lucas na garagem, comprado com meu dinheiro obtido de forma fraudulenta. 2 outros carros que não reconheci estacionados na rua. Às 8h59, o carro do xerife parou bem na hora. Eu dei a ele 1 minuto para caminhar até a porta. Então Roberto e eu seguimos, com o coração batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Fiquei um pouco para trás, não querendo que Vanessa batesse a porta antes que o oficial pudesse entregar os papéis. Através dos painéis de vidro ao lado da porta, eu podia ver movimento lá dentro. Então, a porta se abriu. Lucas, parado, ali com um short de basquete e sem camisa, parecendo confuso como o inferno. E então para o oficial em nossa varanda, às 9 horas, numa segunda-feira. Atrás dele, eu avisto Vanessa correndo,
amarrando um hobby em volta de si. Eu não conseguia ouvir tudo, mas eu vi o momento exato quando o oficial entregou a pilha de documentos. Vi o rosto de Lucas mudar de confuso para chocado. Vi Vanessa pegar os papéis, olhos examinando freneticamente. Então, ela me viu parado atrás do oficial. Gente, o rosto dela... Eu queria ter uma foto daquele momento, quando ela percebeu que não estava mais no controle, quando ela percebeu que estava com o cara errado. Aquele momento valeu cada noite que passei na minha caminhonete, cada jantar de apenas macarrão no meu apartamento de merda, cada lágrima que eu engoli. O oficial explicou que eles tinham 48 horas para desocupar o local. Foi quando Vanessa se perdeu. Começou a gritar que era a casa dela, que eu estava assediando ela, que ela chamaria a polícia. O oficial, que era a polícia, apenas apontou para os documentos legais e disse que tudo estava em ordem. Lucas tentou ficar agressivo, andando em minha direção com o peito estufado. O oficial encerrou isso bem rápido. Roberto calmamente os conduziu pelos fatos. A casa estava somente em meu nome. Eles tinham cometido fraude financeira ao fazer empréstimos, usando propriedades que não eram suas. Eles esvaziaram contas conjuntas e roubaram dinheiro da minha carteira. Todas as acusações apoiadas por documentação. A expressão em seus rostos quando ele contou tudo não tem preço. Realmente, não tem preço. Vanessa mudou de tática, passando de raiva para lágrimas. Em 2 segundos e meio, começou a soluçar sobre como eu não podia simplesmente jogá-los fora, para onde eles iriam. Como eu poderia fazer isso depois de anos juntos? Eu apenas fiquei lá em silêncio, deixando sua performance acontecer. Foi quando Lucas cometeu seu erro. Me chamou de perdedor patético, que provavelmente voltaria rastejando depois de uma semana morando sozinho. Disse que sua mãe só tinha ficado comigo por pena. Roberto me aconselhou a ficar calmo, não importa o que acontecesse, mas algo em mim quebrou. Olhei Lucas bem nos olhos e disse que ele tinha exatamente 48 horas para tirar as coisas dele da minha casa antes que eu jogue tudo fora, tudo que foi deixado para trás, e leve para o lixão, incluindo seu precioso equipamento de jogo que meu dinheiro havia pago. O oficial os avisou para não danificar nada ou remover acessórios da casa. Todas as reformas que eles fizeram legalmente são minhas agora. A TV chique que eles montaram na parede são minhas. Os novos eletrodomésticos são meus. Nós os deixamos parados ali, olhando para a papelada, a realidade finalmente afundando. Eu me senti mais leve do que me senti em meses, enquanto caminhava. De volta para meu carro. Mas o verdadeiro show estava apenas começando. Cerca de 3 horas depois, meu telefone começou a tocar. Vanessa ligando, mandando mensagem e ligando de novo e de novo. Ignorei tudo. Roberto me disse para não me envolver. Diretamente, tudo precisava passar por ele agora. À noite, eu tinha 17 chamadas perdidas e 23 mensagens, tudo. Desde ameaças até choros de por favor volte a ficar comigo. As capturas de tela de todas elas foram direto para Roberto. Na manhã seguinte, terça-feira, verifiquei meu telefone e quase o deixei cair. 53 mensagens durante a noite. Mensagens de voz, mensagens de texto, DMs em todas as plataformas sociais que já compartilhamos, e-mails, até mesmo uma carta passou por baixo da porta do meu apartamento. Como ela encontrou meu endereço, eu ainda não sei. As mensagens começaram, com raiva, depois barganha, depois pânico total quando ela percebeu que eu não estava blefando. As últimas eram quase incoerentes, falando sobre como ela mudaria, como ela cometeu um erro terrível, como Lucas estava arrependido. Duvido. A última, enviada às 4h13, apenas dizia: por favor, vida, não temos para onde ir, nem dinheiro, nada. Por favor, fale comigo. Enviei uma resposta sob a direção de Roberto. Toda a comunicação deve passar pelo meu advogado. As informações de contato dele estão nos documentos que você recebeu. Então, eu a bloqueei em tudo. Na quarta-feira de manhã, o prazo de 48 horas. Roberto e eu encontramos o oficial. O oficial já estava na casa novamente, às 9 em ponto. Eu meio que esperava que eles se barricassem lá dentro, mas para minha surpresa, houve uma resposta rápida deles. O carro de Lucas tinha sumido.
Os outros carros também. Vanessa estava parada na varanda, olhos vermelhos e inchados. Lucas em lugar nenhum. Ela tentou se aproximar de mim quando eu saí do meu carro, mas o oficial se colocou entre nós. Eu nunca vou esquecer o que ela disse quando passei por ela em direção à minha casa. Disse que eu não poderia fazer isso para ela. Disse que eu me arrependeria. Disse que Lucas estava certo sobre mim o tempo todo. Eu continuei andando para dentro. O lugar era um desastre. Eles claramente saíram com pressa, pegaram o que puderam carregar e deixaram o resto. As reformas das quais eles estavam se gabando online, paredes meio acabadas, parcialmente pintadas, armários de cozinha removidos, mas não substituídos. E por despeito, eles fizeram alguns danos. Buracos perfurados nas paredes, arranhões, no piso de madeira de arrastar móveis. A pia do banheiro rachou. Mas aqui está a questão, eu nem me importei. A casa era minha de novo. O lixo tinha se retirado. Roberto documentou tudo para uma possível ação legal adicional. Então apertou minha mão e disse que o pior já tinha passado. Ele cuidaria do caso de fraude daqui. O banco já estava investigando os documentos de empréstimo falsificados. Vanessa estava potencialmente enfrentando sérias consequências por isso. Depois que eles foram embora, eu apenas sentei no chão da minha sala de estar vazia, sozinho, na minha casa, pela primeira vez em 2 meses. Não parecia exatamente a vitória, mas era como expirar depois de prender a respiração por muito tempo. Liguei para Gustavo, que apareceu 1 hora depois com cerveja e pizza. Sentamos no chão, comendo e planejando o que precisava ser consertado. Primeiro o telhado, obviamente depois os danos. De Vanessa e Lucas, alguns vizinhos se ofereceram para ajudar. Disseram que alguns também eram amigos de verdade do meu vô, diferente de pessoas que jogam você fora quando você é inconveniente. Bom, naquela noite dormi em um colchão de acampamento no meu quarto. O melhor sono que tive em meses. Os próximos dias foram um borrão de limpeza, organização, listas de reparos. Eu estava de folga, usando dias de férias. Eu economizei cada hora que passei. Recuperar meu espaço parecia uma cura, de alguma forma. Então, ontem, algo inesperado aconteceu. Uma batida na porta por volta das 18. Eu a abri e encontrei Mariana, irmã de Vanessa. Ela parecia nervosa pra caramba, parada ali, torcendo sua aliança de casamento. Eu não a via desde antes de Vanessa me expulsar. Ela e seu marido, Rogério, sempre estavam em reuniões de família, embora Rogério fosse um sujeito que sempre falava por cima dela, controlando tudo. Mariana perguntou se poderia entrar. Disse que precisava falar comigo. Contra meu melhor julgamento, eu a deixei entrar. Ela desabou chorando quase imediatamente. Disse que sentia muito pelo que Vanessa fez, disse que tentou dissuadi-la. Então, soltou a verdadeira bomba. Vanessa e Lucas estavam hospedados com ela e Rogério, dormindo no porão deles. Mas Rogério estava tornando a vida um inferno para todos eles, especialmente Vanessa. Tirando seu dinheiro, o pouco que ela tinha sobrando, controlando quando ela podia sair de casa, até o que ela podia comer. A ironia não passou despercebida por mim. Vanessa tinha passado de me tratar como lixo para ser tratada como lixo ela mesma. Mariana não estava lá para implorar por Vanessa, embora ela estivesse lá por si mesma. Ela queria sair de Rogério. Estava planejando isso há meses, mas nunca teve coragem. Ver-me me defender deu a ela o empurrão de que ela precisava. Sentei-me com ela por 3 horas, ajudando-a a fazer um plano. Chamei uma amiga que trabalha em um abrigo para mulheres e fiz algumas ligações. Às 22 horas, ela já tinha um lugar seguro para ir e um plano para tirar suas coisas enquanto Rogério estava no trabalho. Esta manhã eu a ajudei a mover o essencial para um depósito. Ela chorou dizendo que nunca pensou que eu a ajudaria depois do que Vanessa fez. Eu disse a ela que ela não era Vanessa. Ela não tinha feito nada para mim. Agora é noite. Estou sentado na minha varanda dos fundos, com uma cerveja assistindo ao pôr do sol. Minha casa ainda precisa de muito trabalho. Minha conta bancária ainda está se recuperando. As coisas legais com Vanessa ainda não estão totalmente resolvidas, mas estou livre e estou mais forte do que estava há 2 meses. Coisa engraçada. Mariana me mandou mensagem há 1 hora. Disse que Vanessa e Lucas acabaram de descobrir que ela deixou Rogério. Aparentemente,
Rogério os culpou pela saída de Mariana e os expulsou. Eles não têm para onde ir, nem dinheiro, nem carro. O carro de Lucas foi retomado ontem. Nenhum amigo disposto a acolhê-los. O karma realmente é magnífico. Então é onde as coisas estão agora. Estou reconstruindo, elas estão desmoronando e a cada dia estou um pouco menos bravo e um pouco mais em paz. E para quem tem dúvida se eu voltaria atrás um dia, caso ela se arrependesse e mudasse, a resposta é não. Nem se ela fosse a última mulher na Terra, algumas pontes não queimam. Simplesmente, elas são bombardeadas da órbita. Agora, me diz, se fosse você, casado por anos e expulso da sua própria casa, você teria reagido da mesma forma ou tomaria outra atitude? O que você faria diferente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário, com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.